Família Terapia Cast com Sônia Bandeira. Aqui é terapia em tempo real. E hoje, tema pra lá de especial e a convidada mais especial ainda. Seja muito bem-vinda, Rosi, que ela é doutora, então, em educação, professora e mentora educacional, e vai dar um show. Então, você que é mãe, você que é pai, você que está pensando em ter filhos, você que é adolescente, fica ligado, porque esse podcast foi preparado especialmente para você. Bem-vinda, Rosi. Dá um oi pro pessoal de casa que está nos assistindo. Olá, Sônia, olá para todos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Que honra, que alegria estar aqui no podcast Família Terapia. E Sônia, sua amiga admiradora, tá? Dessa profissional maravilhosa, dessa pessoa incrível. Então, que bom estar aqui e para falar de um tema que é desafiador, ele intriga, ele traz muitas inquietações. Então, que bom, convidamos a todos para participar com a gente. E o tema de hoje, então, né, é pais e adolescentes, desafios da nova geração. Você sabe, como especialista na área emocional e familiar, eu tenho recebido muitos cases, né, de adolescentes com ansiedade, com crise de pânico, automutilação, assim, e vários outros problemas que são hoje, na atualidade, um dos grandes problemas da humanidade. É por isso que eu trouxe essa pessoa maravilhosa, que eu sei que tem um conhecimento amplo, a recíproca é verdadeira. Também te admiro muito, né? Eu sei o trabalho incrível que você faz nessa área da educação e agora com jovens também, né? Conduzindo jovens e vendo assim a necessidade, o quanto esse tema é relevante, que eu fiz questão então de trazer a Rosi, que vai estar falando para nós aqui hoje desse tema tão especial, tão importante e que os pais precisam realmente aprender a lidar um pouquinho melhor com tudo isso. Então vamos iniciar agora perguntando para a Rosi aí, enfim, vamos lá, Rosi, nos fale um pouco hoje quais são os principais desafios que você tem visto ao lidar com esses jovens. Exatamente. Também todos os espaços hoje recebem essas demandas com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E na escola, na universidade, nossos espaços educativos, não é diferente. Então, eu acredito muito, Sônia, que a gente vai falar aqui hoje sobre isso também, nessa união entre família, escola, sociedade, todos, né, em prol desse desenvolvimento. E um dos grandes desafios, eu acredito que um dos maiores desafios que nós enfrentamos hoje está ligado à questão das mídias digitais, à questão das telas, né? A gente vai também, acredito que falarmos sobre isso, e também a geração e os conflitos de gerações. Então eu elencaria aqui 3 tópicos principais para falarmos dessa temática, né? A saúde mental, né? Saúde mental que está assim muito, muito forte, como você relatou agora, essa situação dos adolescentes. Dos adolescentes, e a questão de como lidarmos então com isso, aliado com os conflitos de geração, tá? Conflito de geração. Esse é um dos grandes desafios que nós temos também. Esse tema é muito importante. Com os aspectos ligados ao contexto virtual, à educação contemporânea, as questões complexas que nós estamos vivendo hoje. O que significa tudo isso? É um mundo em velocidade. Então, as mudanças culturais, as mudanças sociais, tudo isso impactaram diretamente no quê? No contexto econômico, no contexto ambiental, né? E mudou as relações de trabalho. Faz sentido isso que nós estamos falando aqui? As relações mudaram. E se nós mudamos as relações ao longo dos últimos 10 anos, por exemplo, automaticamente nós mudamos muito as relações de trabalho. Então, as relações nesse contexto de mudança, elas nos trazem um novo jeito de ensinar e de aprender. Eu acredito que essas relações em ambos os aspectos, né? Porque relação, né? Como o pai, mãe lidar com esse adolescente
como o adolescente, né? Qual o papel dele na escola, na família, qual o papel do professor, a relação professor-adolescente, e também é muito importante que nós não podemos deixar fora, que é a relação adolescente com o mundo, né? Adolescente com as redes, com essa era digital que nós estamos vivendo no momento, que é algo muito, muito amplo. Então, eu acredito que o tema de hoje, com certeza, é muito importante. Nós vamos começar. Eu quero que você fale um pouco mais para a gente, que eu achei muito importante, né? Esse conflito de gerações. O que está acontecendo? Como que os pais estão lidando com esse adolescente e como os professores também estão lidando, porque no meio, né, desse novo olhar, dessa nova geração, tem um conflito com valores que eram muito diferentes na geração dos pais e na geração dos professores. Exatamente. E aqui você vai acompanhando aqui na sua clínica, no seu consultório, muito forte essas questões, né, de gerações que vêm, do que a gente traz, de como isso se dá e como consteladora, né, Sônia, que acompanha o seu trabalho. Então, nesse sentido de gerações, a gente vive esse contexto por quê? Porque nós, enquanto adultos, enquanto profissionais, vamos falar enquanto professores, enquanto pais, enquanto família, nós temos uma grande dificuldade em nos inserirmos no mundo dos adolescentes. Uau! No mundo dos nossos jovens. E nós olhamos tudo isso e às vezes falamos para eles, na minha época era diferente. E eu vou dizer para vocês que estão nos assistindo, Sônia, eu não digo mais isso para os meus alunos. Eu não digo, na minha época era diferente. Não. Enquanto educadora, e vocês enquanto pais, enquanto família, têm a obrigatoriedade do quê? De entrar no mundo deles. Uau. Não é eles que vão vir para o nosso mundo. Porque eles não sabem da existência e do que a gente vivenciou. É nós que vamos nos inserir nesse mundo digital, tecnológico, mas que exige muito também de nós. Então, me parece, e aí nós precisamos olhar para isso, que um dos grandes desafios é isso, é nós nos inserirmos no mundo deles. E aí vai ter N questões diversas que precisam ser olhadas. Um exemplo, a confiança e o amor. Uau, eu quero pegar um detalhe assim, que eu percebo que um dos grandes problemas que os pais têm com os filhos é a dificuldade de entrar no mundo e a dificuldade de se comunicar, inclusive, né, que seria algo básico, né? Muitos pais dizem que o filho joga o dia todo no computador. Aí eles chegam lá e dizem, meu filho, tu tem que estudar, meu filho, você tem que lavar teus calçados, organizar teu quarto, e o filho responde, tá mãe, tá, depois eu faço, depois eu vou. Mas vocês percebem que o que eu percebo? Que é uma falta de habilidade dos pais, né? Por quê? Porque antigamente não era assim. Antigamente era o autoritarismo, né? Exato. Os pais falam e os filhos obedecem, né? E, de alguma maneira, a maioria, não vou falar todos, mas uma grande parcela dos pais perderam essa liderança, não vamos chamar de autoritarismo, porque a gente não precisa ser tão autoritário como foi os nossos avós, como foi, né, os nossos pais da nossa geração, não precisa ser assim. Mas vamos falar de uma autoliderança que os pais deveriam exercer para com os filhos e que eles acabam não conseguindo exercer. Eu queria que tu falasse um pouco mais desse posicionamento desses pais frente a esses adolescentes que os pais não conseguem aderir a esse universo tão diferente. Exatamente, Sônia, perfeito. Nós vamos ter aí um grande desafio para os pais, que é justamente como nós equilibramos essa autonomia, essa autoridade, essa liderança, mas ao mesmo tempo também eu concedo liberdade. Como que eu consigo conciliar essas duas questões, que é sim um grande desafio. Nós estamos vivenciando o processo, não é fácil para ninguém. Eu costumo sempre dizer, a grama do vizinho nunca é mais verde, nós estamos todos aprendendo, crescendo, evoluindo e aprendendo um com os outros. Então, como que nós podemos olhar para esse conflito, né, de gerações, como que nós olhamos para esse grande desafio de autonomia e a questão da liberdade, da liderança também. Eu acho que você tocou num ponto fundamental,
que é a questão da comunicação. A comunicação assertiva, baseada no diálogo e na troca, ela se faz presente e ela é fundamental para o quê? Para a confiança. Eu percebo muito a questão da confiança. Nós só nos relacionamos... Você se relaciona com alguém que você não confia, Sônia? Eu não me relaciono. É muito difícil, né? Nós não conseguimos fazer isso. Então, nós nos relacionamos com quem nós confiamos. Então, isso é forte. Perfeito. Então, neste processo, eu preciso o quê? Eu preciso olhar e ter a confiança dos meus filhos, das pessoas que convivem comigo. E como que eu faço isso? Uma das formas é o diálogo, é a cooperação, é a ajuda mútua. E é um diálogo, e eu diria que uma dica, enquanto mentora educacional, uma dica para os pais. O diálogo, ele precisa ser baseado na confiança. Uau. E o diálogo precisa ser baseado na não julgamento. O nosso diálogo, ele é muito baseado no julgamento. Muito. Críticas, né? Cobrança, julgamento. O adolescente está falando, aquele jovem está falando, e ele está dizendo, não, mas você fez, não acredito, o que você fez? Como que foi? Sabe? Ouve. E não esqueça de uma coisa, a comunicação, ela não é só verbal, ela tem a comunicação não verbal. Então, às vezes você está ouvindo, está atento àquele diálogo, porém o seu corpo está falando com algum gesto, com algum movimento, com um olhar de criticidade. E esse jovem percebe. Esse jovem, ele está tão conectado e está muito, muito à frente de muitos anos que nós tivemos. Talvez o que nós aprendemos em alguns anos, lá no nosso ensino médio, tá? Hoje eles já aprendem talvez no primário. Eu posso falar isso como educadora. Nossos jovens estão muito à frente. Eles são maravilhosos. É um público que eu amo, Sônia, trabalhar. Então, assim, o olhar e o atento para os pais é isso. É uma comunicação sem julgamento. Que desafio! Eu percebo, assim, que a forma, né? Você falou de algo muito importante, que é a confiança. O que eu percebo dos jovens? Eles não se sentem, eles não podem ser eles mesmos frente aos pais. Porque os pais, a todo custo, querem impor os valores que eles aprenderam lá atrás. Né? E eles querem impor, aí dá esse conflito de geração. Então, o que acontece? Os jovens não têm confiança de falar as coisas no pai e na mãe. Por quê? Porque os pais, eles se perderam no caminho da educação. É assim que eu vejo. Eu não estou falando não vamos generalizar, eu não estou falando de todos os pais, eu estou falando de uma grande parcela, tá? E o que eu percebo? Os pais se perderam, né? Eu gosto de usar exemplos, não sei se você gosta, mas eu gosto. É isso aí, faz diferença. Vamos imaginar assim, a mãe, ela fala para a filha, adolescente, vai limpar teu quarto, e tu tem que me ajudar, e tu tem que lavar teus calçados, porque tu tem que estudar, né? Geralmente é assim. Primeiro, já olha o tom, entendeu? Já olha o tom de voz, né? Que essa mãe, ela de uma certa forma, ela está querendo exercer uma autoridade que ela não tem. Por quê que ela não tem? Porque a filha percebe que a mãe está perdida na educação dela. Então, essa filha, inconscientemente, não respeita a autoridade dessa mãe. Ela não sente esta autoridade. Então, ela não faz, né? Ela não faz o que a mãe... Essa é uma das linguagens ocultas que está por trás dela não fazer. Mas o que mais que está por trás de uma adolescente não acatar o desejo da mãe? O que mais que está por trás disso? Por trás disso também está por trás, muitas vezes, o quê? Dores emocionais. Conflitos emocionais, né? Então, às vezes, essa adolescente não faz, essa adolescente se rebela, essa adolescente é nervosa, é braba. Por que ela não faz? Ela não faz porque ela está chamando a atenção para uma dor dela. Ela está chamando a atenção para, né, um trauma, um problema, algo que ela sente que ela não consegue lidar. Então, a gente precisa entender, né, o que esse adolescente está querendo me falar nas entrelinhas, né? O que a rebeldia de um adolescente
está querendo me mostrar? O que é a indisciplina, né, do meu filho, a falta de organização, a falta de dedicação, o comprometimento nos estudos está querendo me mostrar, né? Porque ela pode estar querendo me mostrar que eu não tenho autoridade. Ou ela pode estar querendo me mostrar que eu dei muita coisa, pouco amor, pouco tempo de qualidade, né? Então, porque assim, a gente vive um tempo onde os pais dão demais para os filhos em coisas materiais, tá? Tudo que os filhos querem, eles dão, o melhor calçado, a melhor roupa, o melhor telefone. Muitas vezes o filho tem um telefone melhor que o telefone dos pais, né? E eles dão tanta coisa material para esses adolescentes, mas eles não dão o mais importante. Eles não dão tempo de qualidade, eles não dão um ambiente familiar agradável, uma boa base familiar, um bom espaço familiar, uma boa relação, porque a relação pai e mãe está muito ligada. Eles não dão amor, né? Eles não dão esse amor, eles não dão ouvir, que você falou, que era ouvir sem julgar, né? Então, o que eles estão perdidos. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nesse tema aqui né, como, por exemplo, que deveria ser o posicionamento dos pais com esses adolescentes. Perfeito. Aqui a gente aborda vários elementos muito importantes, e o que a gente observa, e eu gosto muito de trazer sempre isso, que todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos ser valorizados. Então, em um ambiente familiar de amor, de cooperação, de confiança, aconchegante, acolhedor, dificilmente eu vou ir para as fugas, né? Seja aí outras, como a gente falou agora da saúde emocional, né? A questão de drogas, as questões de outras questões que são fugas, porque eu tenho um ambiente e um espaço que me acolhe. Então, o amor, e você fala isso com muita propriedade, Sônia, ele é fundamental para os laços, porque o amor, na sua essência, ele vem com a confiança, ele vem com o carinho, e todos nós queremos sim um aconchego. Todos nós queremos ser acarinhados, todos nós buscamos isso. E às vezes, aqui tem uma outra questão muito importante, que nós já falamos sempre sobre isso, eu e você, que é a questão que os pais não receberam. E também é um desafio para esses pais conseguir dar aquilo que talvez ele não teve. Porque dentro do processo educacional, nós chamamos de homologia de processos, é quando geralmente, e na maioria das vezes, nós vamos sempre ensinar da forma como nós aprendemos. Então, para nós professores também é um desafio, porque a gente tende a ensinar como nós aprendemos, porém os tempos mudaram totalmente. Por outro lado, para os pais é a mesma coisa. Eles vão ter um olhar de como eles foram ensinados, como eles aprenderam, e na verdade nós precisamos mudar e ressignificar tudo isso. A gente traz todas essas questões e essas bagagens. Então, como que os pais podem fazer isso? Acho que é muito do que nós estamos falando aqui. A base do diálogo, a base da ajuda, e nos espaços educativos na escola, a gente traz muito as questões dos conflitos existenciais, de como nós podemos melhorar o nosso espaço. A questão da família, por exemplo, eu poderia dizer que ela precisa ter um lugar para a questão do aprendizado. Ela precisa ter um local acolhedor, que possa ser ali o espaço para aprender. A gente fala muitas vezes, nós precisamos ter uma rotina em casa. É importante ter rotina. Eu costumo dizer sempre, nós conseguimos aprender tudo, mas exige técnica e conhecimento. E aqui eu falo de conhecimento científico, que é o conhecimento da escola, do espaço educativo e do aprender. Porque os nossos adolescentes, os nossos jovens, alguns dizem assim, eu não preciso estudar. E aí vai o desafio para os pais, né? Porque eles têm essa questão da dificuldade. Porque para ganhar dinheiro eu vou ser youtuber, eu vou fazer qualquer coisa que possa ganhar mais. Não é isso que nós estamos falando quando nós falamos de educação. Nós falamos de educação como um espaço de aprendizagem, de melhoria para a qualidade de vida. E a educação tem um papel transformador
como educação científica, como conhecimento científico. Um exemplo, tá? O aprender a ler e escrever, perfeito. Nós estamos no Brasil chegando a 29%, conforme dados de 2024, de analfabetos funcionais. O que seria isso? A pessoa sabe ler e escrever, mas ela não sabe interpretar. Uau. Isso é analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler e escrever. Um exemplo, ela pegou uma bula de um medicamento, ela sabe olhar e ler o que está escrito, mas ela não tem interpretação, um entendimento mais aprofundado. Nós consumimos produtos químicos todos os dias, mais um exemplo, mas eu não consigo olhar, eu leio lá aqueles produtos, os ingredientes, o que vai, o que é consumido, mas eu não consigo interpretar as relações disso com o meio social, com as pessoas que trabalharam para produzir esse alimento, com o contexto ambiental, os impactos ambientais gerados, as relações nós temos muitas dificuldades de estabelecer. Então, o papel da escola é o conhecimento científico. Então, nós estudamos, e é esse olhar que a família vai trazer para esses adolescentes, é sim de aprendizado, de melhoria de qualidade de vida, de nos tornarmos pessoas melhores. Uau. Então, o desafio dos pais e da escola é justamente nesse entendimento. Então, a gente conta aqui com uma série de questões que a gente pode trazer e como que nós podemos melhorar neste contexto. Percebe, vocês jovens que vão assistir esse podcast, acredito que vocês vão, percebe uma coisa, né? Você pode ser youtuber, você pode trabalhar com mídias sociais, mas percebe que eu achei tão relevante esse ponto que você trouxe, que educação não é sobre o que eu vou fazer profissionalmente, não é sobre o que eu vou ser no futuro. Educação é para a vida. Educação é o que vai te lapidar, é o que vai te dar uma base intelectual e científica da vida. Tá? Então, isso eu acho tão grandioso isso que tu falou, porque não é sobre eu fazer uma faculdade. É sobre eu desenvolver a minha intelectualidade. Não é sobre eu fazer lá o ensino fundamental, o ensino médio. É sobre eu criar uma disciplina e uma base de conhecimento da vida. É desenvolvimento cognitivo, é desenvolvimento motor. Uau. É para a vida, é conexão com aqui e agora. Ele nos traz esse fundamento. Nossa, eu achei sensacional essa visão que você trouxe, porque os adolescentes, eles vivem uma época que eles acham que eles não precisam mais estudar, que eles não precisam mais ir para a escola, né? Mas eu ganho mais dinheiro fazendo vídeos, né? Colocando no YouTube, do que... Por que eu vou na escola? Não, tu vai na escola para se tornar uma pessoa melhor, mais evoluída, com a base de conhecimento. História também ajuda. Eu estava viajando aí nos últimos dias e como é importante, né? Muita coisa que eu aprendi que eu pude ver na prática. E isso é bagagem de conhecimento, isso é tão importante. Mas vamos aproveitar, Rose, que nós estamos nesse tema. Qual é o papel da escola, do professor e da família frente à educação dos adolescentes? É complexo. Vamos trazer alguns pontos. É complexo e desafiador quando a gente olha, né, para os principais aspectos assim que nós temos. Nós vivenciamos, então, voltando no início para a gente retomar, um conflito de gerações, a questão das telas e das redes e das mídias, né, que traz todas esses, e a saúde mental. Então, na escola, nós conseguimos, observando e acompanhando os nossos adolescentes, perceber todo o aspecto da família. Essa família que tem amor, essa família que tem confiança, que tem uma boa comunicação, que o jovem, que o adolescente confia. E a família também que enfrenta maiores desafios, seja por N dificuldades. Aqui a gente está acolhendo esses pais, né, para dizer como que nós podemos sermos melhores e como que a família e a escola juntas podem transformar a realidade. Então eu diria, Sônia, que nós temos essa quantidade de desafios, considerando a complexidade do tema. E aí eu traria alguns exemplos, como a gente trabalhar com alguns projetos integradores de cultura, de esporte, né, que faz muita diferença na escola, alinhado com aquilo que a família vai trazer. Então, a educação, de fato, onde nós temos eficiência, onde nós temos os melhores resultados, ela se dá com a participação ativa da família. Então, escola e família aliados com a sociedade é uma educação transformadora.
porque ela se conecta com a realidade e com os diferentes contextos que aqueles jovens, aqueles adolescentes estão inseridos. Então, o que nós podemos abordar e trazer de elementos, tá? De metodologias participativas, didáticas, tá? Que possam inserir ainda mais os conceitos da realidade para o espaço onde aquele adolescente está inserido. Então, a escola precisa trabalhar com a realidade, a escola precisa ser assertiva, ela precisa também ter um olhar de despertar o desejo de aprender. Não é mais do mesmo. Para ler um texto simples, eu tenho aqui na palma da minha mão. Mas qual é o papel do educador? Qual é o papel da família? Se nós estamos num contexto de mídias que muitas informações estão circulando, infelizmente algumas também não são reais. E quando esse jovem se compara, que baixa a autoestima dele. O bullying na escola, por exemplo. Uau, isso é traumático. Então, todas essas questões, nós precisamos de união entre família e escola. Talvez aqui uma boa dica seja trabalharmos com projetos, que é uma metodologia participativa, para que nós possamos lidar melhor com esses desafios. A escola está com uma equipe multidisciplinar para atender. A família pode contar com a escola é uma aliada, nós estamos juntos nesse processo. Uau. Mas só que o pessoal de casa, eles não enxergam, assim, tem algumas famílias, e eu já ouvi isso uma vez, que eles acham que a responsabilidade da educação é da escola, né? E aí que entra um porém muito importante, prestem muita atenção, a personalidade de uma pessoa, de uma criança, se forma até os 7, 8 anos de idade, tá? Então, assim, preste muita atenção você de casa que está nos assistindo, tá? É na base, até os 7, 8 anos, que tu vai introduzir, se tu vai demonstrar limite, se tu vai demonstrar autoridade, se você vai demonstrar amor, se você... É ali que tu tá formando a personalidade. Agora, não adianta um pai, uma mãe chegar para mim, um adolescente que tem 13, 14, 15 anos, e aí querer impor se não impôs na base, tá? Se você não colocou o limite lá na infância, se você não ensinou o seu filho lá na infância a ter disciplina, a estudar, a lavar o seu calçado, ajudar a fazer as tarefas de casa, não vai ser com 13, 14, 15 anos que você vai conseguir, porque nessa idade a personalidade já está formada, então você não vai mais conseguir, pode até influenciar a mudar, mas a personalidade, a base do que você ensinou é até os 7, 8 anos de idade. Então, é de pequenininho que a gente introduz na criança aquilo que a gente gostaria. Então, se você quer que o seu filho seja organizado, ensine até os 7, 8 anos de idade. Você quer que o seu filho seja um filho que te respeite, que te trata bem, você introduz o limite até os 7 anos, 8 anos de idade. Você quer que o teu filho, né, seja um filho que ajude você, que seja caprichoso, organizado, que faça as atividades do lar, começa a introduzir isso de pequeno. Porque aí entra um outro problema, que talvez é um dos maiores problemas da atualidade, aonde os pais fazem tudo pelos filhos. Né? Mas ele não pode porque a criança não, mas daí a personalidade que se forma até os 7, 8 anos de idade vai acontecer o quê? Vai ficar um adolescente que acha que não precisa ter responsabilidade, que acha que não precisa estudar, que acha que não precisa ter disciplina, que faz o que quer, que não respeita os pais, né? Por quê? Porque não foi introduzido essa base. E aqui entra um ponto que eu não quero deixar de falar, que talvez seja o maior problema existente no planeta hoje, quando se trata de educação de jovens, que é aonde muitos pais confundem amor com superproteção, que são duas coisas diferentes. Porque tem pais que protegem tantos filhos, mas por que protege? O que está por trás da superproteção? Está o medo dos pais que aqueles filhos vão se perder, está a insegurança dos pais de não saber como lidar com aquele adolescente. Então, o controle em demasia, a rigidez em demasia, né? Enfim, está ligado, muito ligado à insegurança dos pais. E esse papel, né, eu gostaria que você aprofundasse um pouco, Rosi, eu percebo, porque uma coisa é amar,
O amor, ele não é controlador. O amor, ele não é rígido. O amor é leve, é leve. Agora, se você quer controlar o teu filho de uma maneira, né, exagerada, exacerbada, vai criar um filho que inseguro, né? Um filho que não consegue assumir a sua própria identidade. E muitas vezes os pais incapacitam os filhos por confundir a superproteção com o amor, porque o amor é leve. Eu gostaria que você aprofundasse esse tema. O amor é leve, o amor liberta, Uau. né? E ele, no contexto da família, nós percebemos muito a importância desses limites, né? O papel da família e da escola, né, quando nós olhamos, é muito um olhar da família para essas questões, né, ligadas aos limites. É ali que a criança aprende, porque ela vai imitar, ela vai observar, né, esse contexto. Então, quando você traz aí até os 6 anos, né, os fatores que predominam, um exemplo que a gente pode trazer é a leitura. Uma criança que foi estimulada a leitura desde logo cedo e até os 6 anos, a leitura constante, os pais vão ler para ela vai ter esses espaços, tá? Ela com certeza vai ser um adulto com mais facilidade em ler, em interpretar, em fazer todo este movimento educacional. Então, a aprendizagem, conforme Vygotsky nos fala, e eu trago muito esse exemplo, gosto muito, a aprendizagem é uma experiência social. Então, como que os adolescentes olham para a escola? Nossa, mas aqui eu tenho que conviver com todos. Exatamente. Nós convivemos com todos e nós respeitamos todos, dentro de cada um, dentro das suas possibilidades e das suas limitações. Então, este é o primeiro acesso do adolescente, das crianças, na escola. É o primeiro acesso dele com a questão da interação social. Então, a interação social é fundamental, por isso que a aprendizagem ela é uma experiência social. Então, a gente traz isso assim muito, muito forte, muito presente. Por isso que tem conflitos. Porque ali eu estou com diferentes pessoas e diferentes contextos, de diferentes realidades. E nós temos essa mania muito de julgar, de olhar o outro, de achar que a nossa opinião sempre é a certa. E a gente precisa se perceber que não existe certo ou errado. Existem pontos de vista diferentes. E quando eu acolho mais, quando eu começo a ter a percepção do outro, nós nos tornamos pessoas melhores. Então, nós trouxemos aqui, acho que vários elementos e trazendo um olhar bem específico, assim, da educação, né? Como que nós podemos, tá? Como que eu posso ter essa paz, talvez, interior, transmitir isso para o outro, como que os adolescentes também podem ter isso. Vou dar algumas dicas depois, quanto mentora, aí de como que eles podem fazer esse planejamento e essa organização. Então, aqui a gente tem vários elementos que fazem com que essa temática, Sônia, ela seja tão importante e tão significativa. Então, para esses pais também é um grande desafio. E nós voltamos àquele contexto. Como que eu mantenho esse equilíbrio entre aquilo que realmente dá as condições, a liberdade, a autonomia, que é fundamental também para esse jovem, e por outro lado, eu estabeleço os limites. E eu deixo ele preparado e com condições de estar aí inserido. Eu vejo que é bem aí que os pais se perdem. Sim, né? exatamente. O quanto de liberdade que eu dou para esse jovem e até que ponto que eu preciso estabelecer esses limites. Isso, exatamente. É uma linha muito tênue disso. E cada família tem a sua realidade também, tem o seu contexto social, tem as suas questões que precisam ser abordadas e trabalhadas. Agora a gente trouxe aqui 2 pontos fundamentais que você abordou. A questão, por exemplo, de suprir com o material. E a gente sabe que um jovem que que ele sente-se amado, que ele se sente aceito, isso vai impactar diretamente nas suas emoções, no seu aprendizado. A aprendizagem, ela é uma experiência social e Platão nos fala que não existe aprendizado sem amor. Uau. Ele exige, ele traz. Então, muitas das lacunas, e aqui como psicopedagoga aí a gente traz essas questões muito fortes, né, que nós estamos dentro da neurociência constantemente
aprendendo, e a gente traz que grande parte das limitações das emoções, e aí isso, né, você trabalha isso com a propriedade, elas estão conectadas com a nossa saúde física e principalmente muito forte com o nosso intelectual. Então a gente precisa olhar para fazer essas curas tão importantes. Então, são várias e várias nuances, mas essa linha tênue entre manter esse equilíbrio talvez seja um dos maior desafio das famílias. Mas a gente trouxe várias dicas aqui. Eu acredito que uma delas foi justamente de dizer que eu preciso ter o olhar para essa geração. O tempo não volta. O tempo não volta e que eu preciso estar assertivo e nós precisamos nos inserir. A gente sempre questiona, eu falo isso nas formações para os professores, a escola, é nós que entramos no mundo desses jovens, desses adolescentes. E agora eles precisam fazer a sua parte também. Tem várias coisas aí que esses jovens e adolescentes precisam fazer. A gente vai trazer algumas dicas aí sobre como fazer. O nosso pod já está terminando e nós não falamos metade do que nós gostaríamos de falar. Acho que vamos ter que marcar mais pra frente, porque olha, né, enfim, tem a questão das telas, que hoje é um grande desafio para os pais também. Tem a questão, né, do quanto os pais exigem muitas vezes de alguns filhos, né, ampliando aí os níveis de ansiedade, os níveis de expectativas, né, em cima desses adolescentes, porque eu percebo uma coisa assim, os pais, eles projetam uma expectativa muito grande em cima dos filhos, especialmente que esses filhos vão trabalhar em algo que dê muito dinheiro, né? Perfeito, Sônia, exatamente. A gente está observando isso assim de tal forma e eu fico assim até emocionada quando eu já ouvi os adolescentes, os jovens chegam e falam muito com a gente abertamente. Quando a gente diz, ou um exemplo, ele foi super bem avaliado, é um excelente estudante, é um excelente aluno. Mas ele diz, não, eu preciso de mais. Eu disse, mas por que? Você foi muito bem. E aí eles olham e voltam que a família está exigindo e que está fazendo essa cobrança exagerada, muito mais assim, com foco em talvez atender algumas expectativas que eram dos pais e que eles inconscientemente acabam projetando nos filhos. E principalmente, isso é muito voltado para a questão financeira. Precisa, não, mas eu quero fazer algo específico. Nossa, mas será que isso dá dinheiro? Eu quero ser professora. Não seja professora, porque professora não dá dinheiro. É o posicionamento. E a missão, e o olhar, e aquilo que aquele jovem, que aquele adolescente veio fazer, e o propósito de vida, nós esquecemos em um mundo complexo, contemporâneo, banalizado, onde o ter perpassa muito forte as questões do ser. E aí nós olhamos para uma sociedade doente e nós nos questionamos, por que tudo isso? Por quê? Enquanto nós estivermos aí olhando para as coisas quanto mercadoria e não valorizarmos o ser, eu acredito que a gente tem muito, muito ainda o que aprender para nos tornarmos melhores. Perfeito. Eu quero dizer para vocês de casa, o nosso podcast está aqui no final, eu quero dizer para vocês de casa o seguinte, a gente investe em muita coisa. A gente investe na melhor roupa, a gente investe no melhor calçado, e a gente investe para ter o melhor telefone, a gente investe para ter o melhor carro, a gente investe para ter a melhor casa. Mas você tem investido para ter o melhor filho? Os nossos filhos são o maior e melhor projeto da nossa vida. A gente pensa que os nossos maiores projetos são bem materiais, não são. Os nossos maiores projetos são os nossos filhos. Mas a minha pergunta é, você tem investido com os seus filhos? O que você tem feito para aprender a lidar com essa nova geração? O que você tem buscado? Porque às vezes você faz um curso para aprender a falar melhor, você faz o curso técnico para se tornar um profissional melhor, você faz N aprendizados. Você tem aprendido a lidar com a sua família? Você tem aprendido a lidar com os seus filhos? Então, assim, eu quero que você pense nisso, né? Se você tem investido nos seus filhos, se você tem investido no teu desenvolvimento para lidar com esses filhos, né? Então, Rosi, eu quero que você deixe um recado de fechamento para o pessoal de casa. Qual mensagem final, assim, você deixaria para todas as pessoas que vão nos assistir? Perfeito. Precisamos de um novo momento, uma segunda, terceira ou quarta edição aqui.
Maravilhoso trabalharmos, e essa temática, sim, ela é complexa, né? E ela tem muitas nuances que nós podemos trazer. Aqui a gente trouxe um olhar de alguns pontos mais específicos. E eu só vou assumir o que eu prometi no início, aí 2 minutinhos, para falar sobre algumas dicas. E eu acho que a gente pode aí ir aprofundando nas minhas redes sociais, na sua rede social, nos nossos espaços. As pessoas podem ter mais informações também, trazer mais essas questões. A gente logo tem uma surpresa aí também. Do que eu diria de como os pais estão vendo e como que eles se preparam. Então, como assim, dica final, Sônia, como uma mensagem final, eu diria do amor, da confiança, do diálogo, né, a comunicação assertiva, e passaria aqui rapidamente umas 2 ou 3 técnicas, tá, de aprendizado. O que a gente visualiza hoje, enquanto mentora, o que a gente propõe de aprendizado e que dá muitos resultados, porque lembrem-se, todos podem aprender, é técnica. É planejamento, é organização. Então, um espaço organizado em casa, com as condições para esses estudos. A gente tem algumas técnicas de gestão de tempo, por exemplo, ambiente, planejamento, ambiente. Tão importante, Tão né? importante, retira as coisas, deixa um espaço agradável, um espaço bem iluminado, com silêncio, e também um pouquinho do fugir das telas, né, que a gente fala, deixa ali. E nós temos o Pomodoro, por exemplo, que é uma técnica que nós usamos para a gestão do tempo. Então, a cada 25 minutos ele... Por quê? Um outro desafio que a gente nem tocou aqui, mas que ele é complexo também e que traz, é o foco, é se manter no foco. Então, para os adolescentes que estão me assistindo agora, não é difícil manter o foco. É o grande desafio não só dos adolescentes, de todos nós, porque tudo está falando com a gente ao mesmo tempo. Então, manter o foco, eu posso usar algumas técnicas de gestão do tempo. Uma delas é o Pomodoro, como outras que nós temos que pode manter. Né? O Pomodoro é como se ele, a cada 25 minutos, ele te dá um sinal. Um sinal, seja sonoro, seja que você percebe que você dá aquela paradinha de 4 minutinhos e volta novamente para o aprendizado. Aí você vai mantendo o foco. Com o tempo, você consegue ampliar esses 25 minutos. Então, quem treina isso, tá, para estudar, para concentrar, para manter o foco para os estudos, você já consegue ir ampliando com o passar do tempo. Ajuda na disciplina. Isso, ajuda na disciplina, na gestão do tempo. E uma outra técnica, assim, fundamental, tá, que a gente tem aqui para trazer, que eu trabalho muito, Sônia, e nós vamos aí, acho que logo temos novidades. Uau! Você também trabalha, tá, que é o Mindfulness, que é a atenção plena, que é a meditação, que é um olhar para dentro de si. Então, aquele foco de tensão, respira, olha para a sua respiração. Observe a sua respiração. E outra dica, observe esses pensamentos que estão passando. Eles são apenas pensamentos. E concentra no momento presente. Então, nós vamos trazer mais dicas, mas essas são dicas fundamentais para manter o foco, para manter a atenção. E fiquem ligados, né? Nossa, que tema importante, né? Só gratidão por ter você aí com esse conhecimento todo, né, para compartilhar. Então, você que é de casa, assista, compartilhe com os familiares, com seus adolescentes, né? Com o esposo, com a esposa, com o vovô, com a vovó, que interfere, né? Com os amigos, com a vizinha, com os colegas de trabalho. Pode compartilhar. Esse podcast, então, ele fica disponível no Spotify. Você pode ouvir ele enquanto está dirigindo. Você fica disponível no YouTube e alguns recortes também nas nossas redes sociais. Então, assim, eu queria que só você passasse a sua rede social para o pessoal de casa, né? Alguém pessoal que quer te seguir. Pode passar aí, aproveita. Perfeito, então o pessoal pode me seguir no meu Instagram, tá? O prestes.rose, tá? Professora Rose, e estaremos lá com muitas dicas, né? Um olhar aí muito atento para essa questão da atenção e da educação. E fiquem ligados que a gente tem um projeto lindo aí para sair para frente, né, com foco, né, no adolescente, nos pais. Então fique esperto, fique ligado nas nossas redes sociais. Rose, só gratidão, tá? Agradeço demais pela tua participação. Foi muito especial, foi leve, né? E eu desejo assim todo o sucesso do mundo aí nesse projeto tão lindo, né, nesse trabalho lindo que você faz. Gratidão, minha amiga. Só agradecer por estar aqui, Sônia, pela excelente profissional, pela amiga. Estamos juntas. Obrigada pela oportunidade, pelo carinho. Muito bom estar aqui. O coração está cheio de alegria.